tá? E esse simulado, o primeiro simulado, ele estava valendo um ponto extra, né? E vai ter o segundo simulado, tá bom? Que vai ser o mesmo esquema do simulado 1, somente que a data desse simulado, deixa eu ver aqui o calendário, tá? Então, o simulado 2, o simulado 2 será dia o dia 13, tá? Dia 13 será o simulado 2, que será aqui em sala de aula. Do mesmo esquema, tá? O mesmo esquema, sim? O simulado 2 será o dia 13 de junho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui o gabarito do simulado 1, para que todo mundo veja o que acertou, não acertou das questões, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui temos, sim, o simulado que vocês fizeram. Todo mundo está enxergando a minha tela? Estão vendo isso, o simulado. Então, vamos começar pelas questões. Fala, Diego. Fala. Você levantou a mão. Ah, quem perdeu o simulado é um ponto extra. Vai ter um simulado 2, aí você vai fazer. Já avisei desde o primeiro dia de aula da importância desse simulado. Não tem outra chance, não tem nada, tá? E assim, ele abre pelo sistema no horário da aula, bom? Aí vocês vão ter daqui ao simulado 2, esse simulado 1 valeu um pontinho extra, tá? Você perdeu a oportunidade do pontinho extra. Aí você vai fazer esse simulado 2, que vai ter mais uma chance de um ponto extra, tá? O simulado 2, que será o dia 13 de junho, ok? E uma sexta 13. E aí, por isso que eu falo, eu não tenho como abrir exceções do sistema. Isso é fechado, abre no horário da aula e fecha no horário da aula. Então, não tem como estar fazendo novas chances para simulados. O importante aqui é que vocês não percam a prova AV, tá? AV que é mais importante, que essa se vale 8 pontos e 2 pontos do trabalho que tem que entregar lá na Sava, que eu já expliquei aqui para aquele. Tem que entrar lá na Sava, na parte de trabalhos, baixar um artigo, fazer uma resenha do artigo e postar lá mesmo na Sava. Vocês vão achar lá na aba da Sava a questão de trabalhos. Beleza? Ok. Fala, Maria Cristina. A prova AV vai ser a partir do dia 12 de junho? A partir do dia Disponível? 12. Isso. Vocês têm que Ah, agendar lá no Polo. tá. Obrigada. Eu não sei se tem que agendar no Polo. Parece que, acho que é online, né? Tem que ver lá A minha é online. A nossa tem online. que agendar. Então, tem alguns que tem que agendar e tem alguns que são online. Tem que ver lá no aplicativo, quando fala lá na prova. Viu? Aqui a Bruna conseguiu agendar a dela na Sava. Tem que ver lá, tá bom? Alguns vai ser online e outros tem que ver se é no Polo. Ok. Então, vamos lá. Jean, pode anexar outro arquivo, mas pode usar mesmo lá o Word que eu coloquei. Não vejo problema de colocar outro arquivo. Tá? Ok, vamos começar na aula, tá? E aí, pronto. Então vamos ver lá
as questões que estavam para vocês nesse simulado. Então, eu acho que aqui prestem muita atenção, porque aqui vocês vão ver, tá? Como funciona. Dadas as reações abaixo, identifique o item que representa cada tipo de reação de acordo a cada uma delas. Olha só, essa primeira reação, ¿sí? Temos um elemento, dois elementos que se juntam em si. Então, se juntou o magnésio e o oxigênio. Então, estamos vindo de, essa primeira é síntese, tá? Porque temos dois elementos separados que se combinam para fazer um composto. Então, é síntese. Então, aqui a gente já fala assim, a primeira é síntese. Então, já sabemos que não vai ser AB, não vai ser AC, não vai ser AD. Ok. Aí fica entre A e E. Vamos ver na segunda. Ó, temos um composto de dois elementos que viraram dois separados. Então, temos um composto que viraram dois elementos separados. Então, teve uma decomposição. Sim? Uma decomposição, porque tinha um elemento de um composto que tem sódio e nitrogênio. E depois se separaram, ou seja, teve uma decomposição. Ok, continua sendo entre a letra A e E. Vamos ver o terceiro. Temos um elemento sozinho e um composto que tem dois. Aqui que acontece? Teve uma troca simples, porque esse daqui se combinou com o SO4. Quem estiver entrando, coloca o microfone. Meu Deus, toda sexta-feira é a mesma coisa. Ok? Então, o que acontece? Aqui temos só simplesmente uma troca simples. Só um elemento. Somente um elemento, sim, se combinou. Ou seja, uma troca simples. Tá? Aqui teríamos, então, a terceira seria trocas, ou simples troca, troca simples. Tá? Ou seja, que a opção seria a letra E. Tá bom? Beleza. Então, seria a letra E. E vemos que a outra é a de dupla troca. Por quê? Observem. Teve uma combinação. Temos o argônio e aqui temos o cloro. Então, o argônio se junta com o cloro, sim, e o potássio, que está neste lado, se junta com este íon de NO3. Tá? Então, teve uma dupla troca. Ok? Para o pessoal que está assistindo aqui, já é bom porque está fazendo uma revisão dos conceitos que já estudaram previamente, tá? Da disciplina de Química Biológica. Ok. Segunda questão. Observe a reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então, temos o carbonato de cálcio. Ela se decompõe e forma o CaO e o CO2. Nesta relação, temos três compostos. Esse carbonato de cálcio, ele é um sal. Carbonato de cálcio é sal. Então, é um sal, tá? 2 e 3, temos aqui oxigênio e oxigênio, acompanhados por um elemento que pode ser metálico e não metálico. Então, o que acontece? Temos, quem acompanha somente com oxigênio são óxidos. Então, o que acontece? Temos um sal, um composto 1 é uma sal, e 2 e 3 são óxidos. Lembre que quem acompanha o OH são peróxidos. Tá? Quem tem, aqui são peróxidos,
combinação de dois compostos diferentes que não tem oxigênio, não tem hidrogênio, são sais, tá? Não tem hidrogênio, por exemplo, então seria uma sal, tá? E temos os ácidos, tá? E esse, por exemplo, o ácido é a combinação de hidrogênio com um composto que tem ali, por exemplo, oxigênio na forma acompanhada de um metal, tá? Mas aqui esse caso é bem simples, porque aqui a gente consegue observar que esse sal se decompõe em dois óxidos. Ok. Terceira questão, acho que a terceira questão é teórica. Tá? Ok. Ah, essa aqui. Fala, Victoria. Fala, tá bom? Ok. A terceira questão, a teoria dos quatro elementos, quando começaram os gregos, sim, os antigos gregos a estudar a matéria, eles falavam de quatro elementos fundamentais. E esses quatro elementos fundamentais, naquela época, sim, era fogo, terra, água e ar. Tá bom? Então, era a letra B. A quarta questão, então vamos lá na quarta. Essa foi fácil, né, Maria? Vamos lá na quarta questão. E sair daqui. Pronto. A quarta questão. Lembra da aula que eu passei sobre medidas? E sabemos que algarismos significativos são um valor, sim, que são algarismos significativos são aqueles em que os valores têm uma concordância, têm um valor certo. E ali tinha que identificar, por exemplo, essas opções. Então vamos ver aqui. O número 0,0020315 possui 5 algarismos significativos. Então vamos ver. Zeros para a esquerda não são significativos. Então, a partir do primeiro algarismo daqui, contamos para lá. Então, vemos aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 algarismos significativos. Ok, vamos para o segundo. Zeros intermediários são significativos. Então, esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui são 5 algarismos significativos. Portanto, a letra 2 é falsa. O outro, lembrando que zeros para a esquerda não são significativos. Então, aqui temos 1 e 2. Ok, está certa a terceira. A quarta opção, zeros para a esquerda não são significativos, ou seja, que temos um algarismo. Portanto, a resposta certa seria a letra D. 1 e 3 são afirmativas. Show? Beleza. Lembre-se, de novo, a zeros para a esquerda não são significativos. A partir do número que seja válido para a direita, zeros intermediários ou zeros para lá, se são significativos. Beleza? Ok, 4. Vamos ver a quinta, acho que foi teórica. Sim. Era teoria para padronizar as unidades de medida nas ciências e na engenharia, foi criado um sistema fundamentado em um conjunto de unidades básicas. E são 7 grandezas fundamentais. Quais são essas grandezas fundamentais? É comprimento, massa, tempo, temperatura, intensidade luminosa. Me ajuda ali que são 7. Gente, esqueci das outras. Quantidade de matéria, que é o mol, e corrente elétrica, tá? Ok? Então, e essas 7 grandezas fundamentais são mensuráveis. Qual
é a alternativa que corresponde ao nome dado desse sistema. Então, é o Sistema Internacional de Medidas. Tá? Sistema Métrico Internacional, não. Inglês também não. Métrico Universal também não. É Sistema Internacional de Medidas. E geralmente se abrevia como SI, ou seja, o Sistema Internacional de Medidas. SI, tá bom? Sexta. Ok. Classifique a transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Ok. Dissolução da água no açúcar. Está diluindo água em açúcar, sim? Continua sendo uma solução. Então, lembre que fenômenos químicos é quando tem uma transformação do que era, sim? Antes. Então, vamos lá. Dissolução da água no açúcar. Continua sendo uma solução, sim? De açúcar dentro da água. É uma questão física. Tá? Envelhecimento de vinhos. O que acontece? Quando se envelhece o vinho, ele está gerando ali um teor de álcool, então ele está se transformando. Então, aqui tem uma transformação química. Tá? Preparação de cal a partir do calcário, ou seja, que teve uma transformação de calcário, passa para cal. E essa é uma transformação química. Então, seria físico, químico e químico. Esse aqui estava um pouquinho mais complicado. Aqui dava, porque o que acontece? Quando isso aqui da água no açúcar não transformou em nada, ele continua sendo açúcar diluído. É isso aí, continua sendo açúcar diluído, não se transforma. O açúcar continua sendo açúcar e a água continua sendo água, tá? Só está diluído. O açúcar, o solvente, está diluído. Isso é uma questão que a gente vai ver ainda na aulas que vai começar hoje, sobre água, solubilidade e soluções. Agora, aqui, envelhecimento de vinhos, ele está se transformando ainda. Está tendo umas reações. Como você sabe que é físico e químico? Se teve reação química, é químico. Transformação química. Se não teve, tipo uma diluição, uma elevada de temperatura, mas continua sendo o mesmo processo, o mesmo elemento, o mesmo composto, sigue sendo um fenômeno físico. Esse aqui, para mim, achei que era um pouquinho mais difícil da prova. Ok. Continuamos. A 7. Olha só. A 7 falava aqui um textão falando sobre a remediação de solos. Sim? Esta 7, em realidade, falava, tá? E era a reação entre chumbo e calcário. Sim? Ah, o anterior, a questão anterior que falava sobre obtenção de cal através do calcário, essa reação. Utiliza chumbo, e aqui temos o cal. Tá? Ok, só vejam aqui, só observem, esse textão tudo não falava nada, era só observar a reação e ver a classificação. Então, se ela era síntese, de adição, decomposição, troca simples ou simples ou dupla ou troca ou dupla troca. Então vamos observar. O chumbo está sozinho aqui como elemento e aqui temos um composto, certo? O que acontece? O chumbo se combina com o CO3 e o cálcio fica sozinho. Quantas trocas obteve aqui? Somente uma. De um elemento sozinho que se combina com com outro elemento. E o outro ficou sozinho. Então, aqui não tinha mais senão uma combinação de simples troca. Tá? Geralmente, quando é dupla troca, não fica nenhum elemento sozinho. Sim? O que vai fazer é combina com o outro e outro e assim com o outro. E não vai ficar nenhum elemento sozinho.
Para você identificar um simples troca, você identifica que de um composto e um elemento, você vai obter outro composto e um elemento sozinho. Isso ali já é simples troca. Beleza? Vamos continuar. Muito bem. 7. A oitava é teórica. Ok. Aqui eram dos modelos atômicos. O modelo de Rutherford, ele já falava que se assemelhava a um sistema solar. Ok. Com o núcleo ocupando o lugar do Sol e os elétrons girando. Sim? O modelo de Rutherford se caracterizou muito pela identificação da carga positiva, sim? Que o núcleo era muito pequeno de carga positiva. Tá? Então, essa era a questão de Rutherford. A identificação, sim, dos prótons, que é a carga positiva, e que estava ao redor dele girando os elétrons. Ok, um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron não foi. Uma região central com carga negativa chamada de núcleo, de jeito nenhum. No núcleo temos os prótons, sim, e os nêutrons. E ao redor deles estão girando os elétrons. Inclusive já estava escrito aqui no enunciado. Então, essa terceira aqui, o C, a letra C, não tem nada a ver. Uma estrutura, sim, Arthur, aqui está marcada com o X, é a resposta certa. Tá? Aqui nesse caso seria a letra A. A letra D, uma estrutura altamente compacta, compactada de prótons e elétrons. Não, tinha também. E não era uma estrutura compactada. O núcleo se está compactado, mas os elétrons estão girando ao redor dele. Enfim, a contribuição de Rutherford foi um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. A 9. A 9 falava sobre o modelo de o pudim de passas. E esse é o famoso modelo de Thomson. Tá? Ok? Thomson foi que falou sobre o pudim de passas. E a última é um... Tá, vamos ver aqui. A última é um cálculo. Ok. A densidade de uma substância corresponde à razão entre sua massa e seu volume. A densidade da platina é de 21,45 gramas por centímetro cúbico e a densidade do gelo é de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Quantos algarismos significativos existem nos valores de densidade de platina e do gelo? Ó, 21. Cristiano, o simulado foi semana passada. Tá? Semana passada foi simulado. Na sexta passada foi simulado e vai ter um segundo simulado valendo um ponto extra, sim, no dia 13 de junho. Já coloca essa agenda aí. Eu avisei desses simulados desde o primeiro dia de aula e se vocês tivessem assistido nas aulas, estava descrito lá todo. Ok. Temos aqui a densidade da platina. Quantos algarismos significativos tem? 1, 2, 3, 4. Beleza? 4. Então, aqui já a gente começa. Para vocês foi diferente o simulado? Como foi? Pode contar? Não, a gente foi simulado, foi online. Vocês faziam simulado online, só estou botando o gabarito. Não, óbvio, porque cada professor escolheu. Sim, sim. Cada professor escolheu suas questões. Eu estou passando aqui eh, as questões que eu escolhi para a minha turma, não são as mesmas de vocês. Mas assim, óbvio que vocês assistam, que é interessante porque é o mesmo nível de questões
que a professora Luciana poderia ter escolhido. Então, pode acontecer que saiam essas questões depois para vocês. A professora Luciana poderá escolher depois algumas dessas similares, tá? Ok. Mas é bom para que vocês pratiquem um pouco e é uma revisão do conteúdo que a gente já viu até agora. Então, algarismos significativos. Aqui temos 4. Lembrando que zeros para a esquerda não são, ou seja, que aqui temos 1 e 2. Ou seja, 2 algarismos significativos. Então, seria a resposta da letra A, 4 e 2. Tá bom? Aqui, quando vocês vão fazendo uma questão, uma dica, é que vocês, por exemplo, já sabem que são 4 aqui. Então, já você elimina todas aquelas que não tiveram 4. Então, ficou entre A e B. Vamos ver a outra. E aqui está a pegadinha. Porque quem não sabe que zeros para a esquerda não são significativos, vai achar que isso aqui são 3. E a maioria poderia acertar botando B. Rebeca, nossa. O nosso era mais focado mais em modelo atômico, em algarismos significativos. Eu coloquei mais questões assim. Eu que distribuição eletrônica acho um tema muito difícil, tá? E as ligações químicas, mais ou menos, tá? O nosso foi mais focado nesses temas aqui, reações, tá? Tipo de reações. E eu tirei um pouco de acho que no simulado 2 já vai dar para fazer cálculos estequiométricos, balanceamento de equações. Então, é esse que a gente vai fazer para o simulado 2. Então, simulado 2, já vocês vão se preparando, porque eu vou colocar mais da última aula que a gente fez cálculos estequiométricos, balanceamento de equações de reações químicas e um pouco mais de cálculo, entendeu? E menos teóricas. Beleza? E essas eram as questões do simulado. A turma se deu bem, a maioria quase tirou o pontinho extra, então acho que não foi tão mal, não. Podem colocar suas contribuições aqui no chat do que acharam do simulado. E dá uma comparação, por exemplo, não sei, do simulado da professora Luciana. Tá? Como assim, Kelly? Onde consegue... Acho que o gabarito não aparece para vocês, né? Acho que o gabarito não aparece, só aparece a nota. Mas para ver vocês eu não sei como acessa. Por isso que eu estou fazendo aqui o gabarito para que vocês saibam quais foram as questões que vocês erraram. Elisângela está falando aqui. Não, dá uma. Lembre que dupla troca não vai ficar nenhum elemento sozinho. Tá? Emily, já vai agendando, agenda logo a prova, porque acho que as vagas nos polos estão ficando já poucas vagas. É melhor você já garantir já que tem uma, sim, uma data ali específica. É. Mas você não consegue enxergar o simulado? O gabarito da prova de vocês? Eu que não consigo saber se vocês conseguem acessar a ele, porque eu não consigo ver o ambiente de vocês. Mas eu acho que era para ver o simulado, não? Não? Tá. É que eu acho que ele não abre mais, porque como pode ser que as questões se repitam para a prova, para o simulado, mas assim, tá, beleza. Obrigado, pessoal, que está respondendo aí. Então, já sabe que para o simulado 2, coloca as respostas em uma folhinha e depois compara. Tá, isso, Anderson. Só aparece quando fecha o semestre. Beleza. Obrigado, pessoal. Então, vamos continuar com nossa aula. E agora, vamos dar ênfase a trabalhar. Nós já estamos no último tema da matéria. Estamos no tema de... E vamos começar o tema de água e soluções. Então, vamos falar um pouco sobre esse elemento, esse composto muito importante, tá? Vamos pernilongo aqui. E vamos falar sobre a água. Então, vamos falar sobre as propriedades da água
e soluções aquosas. Tá? Primeiro, vamos identificar como funcionam essas questões da água dentro do nosso sistema biológico. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre conceitos e da importância da água em todo o nosso planeta, sim? E como essa água é conservada de uma forma, de uma conservação da massa. Eu já vou explicar isso lá. Além disso, a água é o solvente universal. Então, a maioria de todas as soluções, sim, as soluções que a gente encontra na indústria química, na natureza, enfim, estão feitas em base de água. Então, por exemplo, aquela eu posso colocar açúcar na água, né? Aí estou fazendo uma solução. Se eu coloco mais açúcar, estou concentrando mais a questão da concentração do açúcar. Se eu boto mais água, estou diluindo essa concentração do açúcar. Então, a gente vai ver aqui depois algumas questões sobre solubilidade, sobre soluções aquosas, sim? E suas aplicações. Ok. Então, vamos dar uma introdução aqui à química biológica. E a água é uma substância essencial para a vida. Isso a gente não... E falando de água, vou dar aqui um gole de água, que é importante para a vida. E o que acontece? Ela é o principal componente do nosso corpo. Tanto que os 70% do nosso corpo, do nosso peso corporal é água. Tá? E, óbvio, que tem alguns órgãos do nosso corpo que tendem a acumular mais dessa porcentagem de água, tá? Comparados com outros. Ok. Então, vamos ver também aqui conceitos básicos sobre a composição da química da água no meio dos seres vivos e no meio do ecossistema. E as interações que ocorrem nesse meio aquoso, analisando algumas unidades de concentração e cálculos envolvidos em diluição e dosagens. Então, quando a gente fala assim, está muito diluído, você vai fazer um café. O café que a gente faz aqui na cozinha. Aí você coloca água, uma certa quantidade de água, e bota um café, né? É café para coar. Aí o café, quanto mais água você colocar em um soluto, aí são conceitos que a gente já vai trabalhar. Soluto e solvente. Então, soluto, sim? Quanto passar a água, ele é o solvente. Ele pega o café. Quanto maior água, você está diluindo a quantidade da concentração desse soluto. Então, uma concentração muito diluída é quando temos muita água e pouca quantidade de soluto. Tá? Uma concentração bem mais forte é aquela em que tem pouca água e grande quantidade de soluto. Mas então, aí pode ter uma sobressaturação, sim? Que significa passar desse ponto ali em que já não está se dissolvendo. Isso chega a um ponto, por exemplo, que você pega um copo de água, sim? E você começa a botar sal. Botou sal. Você mistura e você não vê nenhuma face. Ele se dissolveu todo o sal. Você não consegue enxergar. Mas se você continua botando sal, nessa mesma quantidade de água, você está saturando essa concentração, que chega a um ponto em que o sal já não começa mais a se diluir. E já consegue ver que ele não se cristaliza. Então, ele fica super saturado. Tá? E as concentrações aí são elevadíssimas de sal, tá? Isso que acontece no Mar Morto. No Mar Morto tem a concentração de sal elevada. E por isso, quando a gente entra no Mar Morto, flutua. Sim? Ele tem por mais que você tente mergulhar, não consiga, até porque a densidade e a concentração está super saturado de sal ali.
tá? E a densidade, óbvio, de seu corpo fica menor que a que a da água que está lá concentrada no Mar Morto, sim? Bom, isso era uma explicação ali. Então, a gente vai estudar esses cálculos que envolvem a diluição e dosagens, tá? Ok. Inclusive para quem está trabalhando em laboratórios, por exemplo, um laboratório de análises, se fazem diluições, enfim, essas diluições feitas em laboratório, então é importante saber as concentrações iniciais e a concentração que você quer. Então, por exemplo, eu peguei um frasco que fala aqui que é uma solução 2% molar. E eu quero diluir ela para 1%. Então, vai passar de 2 para 1%. Então, eu preciso saber a concentração final que você quer, a inicial que você pegou e o volume que você vai precisar colocar daqui para lá, da mais concentrada para menos. Aí, isso, temos que aprender esses cálculos envolvendo essas diluições. E são importantes, muito importantes, por exemplo, quando a gente está trabalhando em laboratórios. Tá? Ok. Mas antes de falar isso, vamos de falar sobre esses cálculos e todas essas questões. Hoje temos uma aula mais teórica, mas uma aula muito importante, com a importância de dar valor a esse composto que é vital para a gente. E para que você saiba no seguinte, olha só, da água que existe no nosso planeta, 97,5 é água salgada, que está concentrada nos oceanos e os mares. E somente 2,5 é de água doce. Aí você vai falar, professor, mas somente 2,5? Sim, óbvio que comparado com o oceano, é uma coisa pequena, ok. Mas esse pequeno valor de água de 2,5%, a gente tem que conservar, sim? Então vamos lá. Desses 2,5%, aqui temos, olha só, 97,5% é água salgada. E somente temos 2,5%. Desses 2,5%, tá? 30,1% é água subterrânea, ou seja, que temos ali os mananciais, enfim. E somente 0,4% é água superficial. E olha, 69,5%, ou seja, uma grande quantidade de água ainda não está sendo utilizada. E que bom que não está sendo utilizada, porque senão estaríamos já contaminando ela. Mas pelo aquecimento global, elas estão concentradas nas calotas polares, sim? Então, o que acontece? Está em forma de gelo. E ainda, bom, está se derretendo por questão do aquecimento global, sim? Que pode ir como água superficial ou pode ir como água subterrânea. Ok, mas observem que da gente só utiliza 0,4%, ou seja, é um valor muito, 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 muito pequeno comparada com toda a água que está no planeta. E esse 0,4 que é água superficial, estão acumuladas 75% em lagos e pantanos, 1,6% em rios e temos água na atmosfera. Tá? Se não tivéssemos água na atmosfera, a gente não estaria fechando um ciclo hidrológico ali. Mas o que eu quero falar aqui da importância de que a água que a gente utiliza, que você abre na sua torneira, na que você usa do filtro para beber água, é pequena comparado com toda a água disponível no planeta. Então a gente tem que ser conscientes de economizar, de não contaminar, tá? E já vou explicar por quê. Porque toda essa água do planeta, ela se conserva. Ou seja, eu aqui gastei a água, tomei um banho, essa água vai cair, vai pelo duto, vai pelo sistema urbano, vai cair um tratamento de água
de residual de esgotos lá na planta da estação de tratamento de águas residuais, processam e essa água vai sair mais limpa para um rio. Então, estamos tendo um ciclo ali, ok, não tem problema. O problema é a água que não for tratada e ela vai diretamente para algum rio. Ali contaminou, tá? E esse é o problema do saneamento básico que a gente tem hoje em dia no Brasil e na América Latina, né? Não temos saneamento básico e o que vai diretamente, essa água contaminada, enfim, conclusão. Então a gente tem que temos que ter consciência de, eh, de preservar esse bem que é importante. Graças a Deus a gente mora num país em que somos potências em águas. Já vou mostrar para vocês por quê. Olha só, a disponibilidade renovável de água doce nos continentes. Ó, Ásia Ásia tem 32%, Américas 46%. Somente o Brasil é 12%. A gente tem, ó, mais que África, mais que toda a Europa e mais que Austrália e Oceania. Inclusive, juntando essas duas aqui, a gente tem até mais água que a Europa, Austrália e Oceania juntas, tá? Então, a gente tem que ter assim, consciência e a gente tem um, moramos em um país em que temos grandes reservas de água e, infelizmente, temos tido algumas questões ali de contaminação, já matamos rios inteiros, caso lá da represa do Vale, quando contaminou totalmente, da Vale, né? Caiu a barragem, contaminou todo o rio ali, enfim. É, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem reservas interessantes de água e, portanto, a gente tem que ser conscientes. E vocês que são, assim, porta-voz, está passando por uma educação, está passando por uma consciência, a gente tem que ser conscientes e trabalhar em prol dessa sustentabilidade da preservação da água, doce especificamente. Brumadinho, obrigado, Rebeca. Tá? E como se usa a água aqui no Brasil? Então vamos lá. A maior parte de toda a água disponível no Brasil, ela vai para irrigação. Sim? A irrigação são 67,2% utilizado em irrigação. O que acontece na irrigação? A gente precisa da, da indústria do alimento, como questões de grãos, enfim, arroz, feijão, tudo precisa estar cultivado, portanto, precisa de água para fazer seu ciclo completo. O problema da irrigação é o seguinte: quando se usa muitos agrotóxicos. Quando se usa muitos agrotóxicos, na hora de irrigar, esses agrotóxicos vão percolar o solo, alguns vão se acumular. Óbvio que, se for pouca concentração, vai ser diluído, ok? Diluiu o agrotóxico, aí temos uma questão de solução. Está diluído, sim? Ok, mas ele ainda percorre o solo. Tá? Chega lá em questões de águas subterrâneas. Pode ser também que, mas o que acontece? Quando chega em águas subterrâneas, percorre internamente, tem um escoamento subterrâneo que vai cair depois a um lago, a um rio. Existe isso, ok? Mas depois que se cair em um rio, e esse rio pode ser usado para abastecimento urbano, tá? Ele vai passar por uma estação de tratamento de água. Ok. E vão fazer as análises, vão verificar. O problema da irrigação é o uso excessivo de agrotóxicos. Por isso que as indústrias de pesticidas, de fertilizantes, hoje em dia estão trabalhando um pró para utilizar menos agrotóxicos e serem mais sustentáveis. Sim? Mas ainda assim, essa parte ainda assim contamina um pouco, tá? Bom, voltando aqui aos usos da água no Brasil. Irrigação é 67%. Depois, para abastecimento animal, sim, temos 11,1%.
A indústria consome 9,5%. Então, a indústria tem um papel muito importante ali. Água é utilizada na indústria para quê? Para a produção de energia. Então, colocar água, energia em uma indústria é ouro, é dinheiro, é gasto. Então, é custo. Então, o que acontece? Usa água como energia. Como? Ah, preciso de eletricidade dentro, ou preciso de vapor. Coloca dentro de uma caldeira, gera vapor, esse vapor vai mexer umas turbinas, vai gerar energia para a mesma indústria. Preciso para os processos, ok, pode ser que o produto que eu estou querendo dar nessa indústria precisa de água para uma combinação de duas, ok, para reações químicas. Tem reações químicas que se misturam com água para produzir outro composto. Enfim, 8,7 é de abastecimento urbano, tá? E aqui vemos abastecimento rural, 2,4, mineração 0,8 e as termoelétricas 0,3. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Ok, então vamos continuar. Agora vamos falar sobre a questão do ciclo hidrológico. O que acontece? O ciclo hidrológico, sim, é considerado como o armazenamento temporário de água, o transporte e a mudança de estado. O que significa esse ciclo hidrológico? A água no planeta, ela está sempre circulando, ou se armazenando, circulando, ¿sí? De todas as formas, em todos os estados. Ele pode ser, ele pode ser sólida, líquida ou gasosa, tá? Então, o que acontece? Sempre vamos estar tendo água em constante movimento. Nos oceanos, começa aqui, sim, temos água. A temperatura, a elevada temperatura, faz com que ela se vaporize. Quando se evapora, ela vem para as nuvens e se acumula nas nuvens. Só que nas nuvens a gente tem ventos e essas nuvens podem se deslocar para outros lugares. Então, essas nuvens que estavam aqui hoje em cima aqui do Rio de Janeiro, pode ser que depois aqui pronto já estejam lá no Espírito Santo, tá? O que acontece? E nestas nuvens, tá? Sim, ainda pode receber água da, da vegetação. Então, por exemplo, aqui pode ser que aconteceu uma chuva antes e a temperatura fez uma transpiração sobre a superfície das plantas. E aí está subindo ainda água se acumulando nas nuvens. Chega um momento em que acontece. Está perdida do que, Antônia? Qual parte? Ó, só estou falando aqui como que a água está se transportando, sim, no planeta. Vamos imaginar aqui. Então, temos água nos oceanos. Pela temperatura, ela está se evaporando. A gente não vê, sim, mas existe uma evaporação dessa água. Quanto maior seja a temperatura, maior será a quantidade de água que está se evaporando. Tá? E ela se acumula nas nuvens. Só que nas nuvens, elas não são fixas, essas nuvens se mexem, elas vão mexendo para outros lugares. Uma nuvem que estava aqui sobre este oceano, mais tarde vai estar em outro lugar. E por questões de temperatura e pressão, o que vai acontecer? Pode chover. Quando cai a água, ela pode cair sobre montanhas, sobre rios, sobre vegetação, ou inclusive sobre o mesmo oceano. Tá? O que acontece? Essa água que precipitou pode se acumular, podemos ter precipitação em formato de gelo, granizo, pode cair aqui em formato de neve ou gelo, pode cair sobre rios. Quando cai na vegetação, ela percola o solo e temos infiltração e se acumula nos lençóis ou nos mananciais, e embaixo da terra escoa água também.
E essa água volta aqui ao oceano, aos rios, enfim. Então, a gente está fazendo um ciclo. Sempre a água está fazendo um ciclo, ok? Então, aí você se pergunta, eu pergunto para vocês, ou seja, que a quantidade de água que está no planeta, ela é fixa? Pergunto, essa quantidade de água no planeta é fixa? Luan, Não, por Não. quê? Por que seria não? Não, eu falo assim, a quantidade, esse valor assim, por que não? Ah, ela é fixa porque ela fica inconstante, né? Daí ela Não, sempre. fixa, eu falo assim, não, ela não é fixa, ela está em constante movimento, beleza? Eu falo assim, a quantidade total de água, ela muda no planeta ou continua sendo a mesma? Eu Rebeca creio. fez, Rebeca fez aqui uma colocação muito boa. E a quantidade total de água no planeta, ela é a mesma, ok? Só que tem uma porcentagem que se transforma. Tem reações químicas que precisam de água para se transformar em outros compostos, certo? Mas essa quantidade é tão pequena com o tamanho que a gente tem de água que não faz muita mudança. Então, em geral, a gente fazendo contas, se preserva a quantidade de água total no planeta. Agora, sempre vai estar esse valor. Ó, deixa eu voltar aqui. Isso é, água existente no planeta são, ok, não fala um valor aqui, de volume, vamos imaginar, não sei quantos milhões de águas tem no planeta, tá? A gente tem, ok, ela é igual. Só que uma pequena fração é utilizada nas transformações, nas reações químicas. E essa pequena fração é, assim, desprezível comparado ao tamanho que temos de água no planeta. Então, o que acontece? Ela se preserva. Temos preservação da água. O problema é o que o Gustavo comentou aqui. Não, não importa ter a mesma quantidade de água se a parte que temos de consumo doce está sendo contaminada. Então, não adianta. Se aí temos uma questão ambiental. Então, não adianta ter se a água, a mesma vai estar ali, mas pode ser que se contamine. Então, esse é o problema que vemos na questão do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico sempre vai manter a mesma quantidade de água no planeta, uma quantidade que hoje estava aqui no Rio de Janeiro, pode ser que essa mesma quantidade esteja lá no Espírito Santo. Tá? No período de secas, o que acontece? Nos períodos de secas, que não tem chuvas, elas se evaporizou em algum momento, foi para outro lugar, ali não está tendo chuva, não está tendo nada, e aí nessa parte não está a água, mas ela está transportada para outro lugar, sim? Ela se acumulou em outros lugares. Então, por exemplo, quando a gente chama de frentes frias, é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, sim? Naquela enchente, teve um problema ali porque tinha uma frente, toda a umidade e toda a água que estava concentrada na parte do Amazonas, sim? Chegou uma frente fria que ele trouxe essa quantidade de água que era para cair no Amazonas, na parte mais central do Brasil, ele trouxe toda essa frente veio para o sul e se acumulou lá no sul. Então, o que acontece? Deixou uma parte desprotegida, mas toda essa quantidade caiu no Rio Grande do Sul que não esperava esse volume. Então, o que acontece? A água está sempre se conservando, ela está na mesma quantidade, só que em diferentes lugares. Ela vai se transportando, vai se armazenando ou vai se transformando, tá? A parte da transformação é bem pequena comparado com a quantidade total que a gente tem, tá bom? Entendeu? Ok, então a gente tem sempre a mesma quantidade de água, o problema é qual dela está limpa, ou enquanto está menos contaminada, ou, enfim, para uso.
Beleza? Então, vemos aqui a importância da água. Então, vamos continuar agora aqui. Curiosidades sobre a água. Água natural como mistura. Então, nós sabemos que a fórmula da água é H2O. Sim? Mas ela tem uma grande capacidade de dissolução. Então, a gente encontra diferentes quantidades de substâncias que estão como uma forma de solução. Tá? Por exemplo, aqui em um rio, aqui temos uma fotografia de um rio, mas aqui dentro desse rio temos alguns elementos, os minerais. Temos cálcio, temos potássio, temos fósforo e outros compostos ali. Até enxofre pode ter. Só que eles estão em uma determinadas concentrações, sim? E a água, quanto maior for a água, maior se dilui nesses compostos. Então, por exemplo, para a gente beber água, tem que ter um limite de esses compostos aqui. Se passar desse limite, a água não é apta para o consumo humano. Aqui tem magnésio também, tá? Entendeu? Então, ela serve como uma questão de dissolução, tá? E a água é essencial para o nosso organismo. Todas as funções e a gente tem que beber muita água. Essa é uma das coisas que eu faço. Eu bebo muita água. E a gente tem que beber muita água, tá? Porque o nosso organismo precisa dela para funcionar. Ok? A água no nosso corpo humano. Agora vamos ver essa questão. A gente utiliza a água para reações bioquímicas. Sim? Ou seja, nosso corpo também faz umas reações. A nossa própria respiração, né? A gente respira oxigênio, sim, que está concentrado no ar e exala CO2. Então, nosso corpo está fazendo uma, uma reação ali. Nos pulmões, ele faz uma reação. Precisa dali para acontecer essas reações bioquímicas. E o mesmo acontece, você utiliza, nosso estômago está cheio de ácidos. Você bebe água, precisa um pouco deles para criar um pouco mais da concentração ali, ok? É componente da dieta, tá? Sem água a gente morre. E consequências de desidratação. Então, por exemplo, quanto está mais elevada a temperatura, a gente tende a perder, a gastar mais calorias. ¿Sí? Porque nosso corpo está aumentando a temperatura, portanto, está perdendo energia e está aumentando as calorias ali. Precisa de água para regular que os sistemas cardiovasculares, sistema respiratório, tá? E além, aí vai trazer, limitar severamente nossas atividades físicas e mentais. Uma desidratação pode levar à morte. Ok. Sabemos que a água tem como fórmula molecular H2O, ou seja, temos um elemento de oxigênio e temos 2 de hidrogênio. Tá? Ok. Ok. Deixa eu ver aqui se já falei isso aqui. Propriedade física. Tem propriedades físicas e químicas anormais entre substâncias comuns. Importância biológica. Já sabemos que é importante, né, para a função das células e os tecidos do corpo. Tem uma característica física que é a tensão superficial. Tá? Quanto o alto valor de tensão. Então, a água também tem um alto valor de tensão superficial. As moléculas da superfície são fortemente atraídas, embora algumas substâncias possam quebrar essa atração. Então, por exemplo, quanto maior for uma coluna de água, a tensão superficial, tá? Ou seja, na superfície da água, ela é mais forte. Quanto maior seja essa coluna, vai ficando como uma pedra. Por isso que a gente fala que às vezes nas plataformas de petróleo,
estão em alto mar, sim? O oceano tem uma coluna enorme de água. O que acontece? Quedas em plataformas, como a tensão superficial é muito forte da água, uma queda numa plataforma, às vezes, é como se cair em um cimento, de tão forte que são as ligações. Então, quedas em plataformas de pessoas pode levar à morte, porque a queda é tão forte, cai como se fosse, a tensão superficial da água é tão forte como se caísse em cimento, porque a coluna de água embaixo dele criou uma rede muito forte ali. Tá? Como podemos quebrar essa tensão? Quando colocamos alguns elementos ali que são, como é que chamam? Ai, agora esqueci. Tenso, foi a palavra. Enfim, é o caso do sabonete, que forma espuma e sais, mas ali eu já estou facilitando uma digestão de gorduras. Aí estou quebrando essa tensão. Aí já não estou fazendo mais com água pura, né? Aí eu estou utilizando um, um meio para quebrar essa questão da tensão superficial. Aí você faz a espuma e a espuma já são um pouco mais molenga. E as reações químicas da água. Então, por exemplo, reações ácido-base. Então, reações ácido-base ou neutralização, controlando o conteúdo de íons na água. Lembre-se que um ácido mais água, o ácido mais água produz. Não, espera aqui. Ai, agora deu um nó aqui, peraí. Espera aqui. Ácido. Esse não tinha nada a ver aqui, era ácido mais um hidróxido. Ácido mais base, agora sim, ácido mais base produz uma sal mais água. Tá? Então, são as reações ácido-base, como de neutralização. Ok. Temos as reações de precipitação. Então, ali é uma questão de solubilidade. Isso aqui, das reações ácido-base, a gente viu na aula de reações químicas. O pH. O que acontece? O pH ele está dividido entre um composto. A saponificação é a formação de sabão, tá? Isso mesmo. A saponificação, ela é feita, espera aí um minuto, é um triglicerídeo, é um ácido, mais um álcool, sim? Aí produz sabão mais um éster, tá? Ok? Ácido mais álcool, sabão mais éster. Ok, peraí, então vamos voltar aqui no pH. O pH, ele é dado, sim, e classificado entre ácido, ele tem uma linha aqui, ai caraca, ácido e base. E aqui temos o neutro, ok? O que acontece? Para determinar esse pH, são feitos diferentes experimentos, e um deles é a solubilização em CO2, mas o que a gente quer falar, a água, ela tenta ser mais neutra. Tá? Mas a gente pode encontrar lugares em que as concentrações de minerais, por exemplo, um rio, seja tão elevada que este valor de base esteja mais para esse lado aqui. Tá? Então, o que acontece? Segundo a água, ela tem características mais de um equilíbrio
tá? Que está dado assim em questões de ser uma água mais neutra. A gente fala, ela tem um pH neutro. Sim. E a água também, assim, quando reage com certos elementos, pode ter reações perigosas. Então, por exemplo, tem casos em que a água misturada com outra substância, ele pode dar exotermicidade da reação. Então, por exemplo, o que significa isso? Que aumenta a temperatura, sim, assim se você colocar o dedo, vai sentir que está quente demais. Então, são reações que são perigosas, sim? Geração de substâncias inflamáveis. Então, são substâncias que, se próximas de alguma questão de fogo, podem explodir, podem ser tóxicas ou corrosivas, ou mesmo de uma decomposição violenta ou explosiva de reagentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos laboratórios, inclusive quando vão fazer práticas no laboratório de química, quem for fazer, vão ter umas orientações, por exemplo, na hora de combinar alguns elementos com água, tá? A reação com os metais do grupo 1. O grupo 1 é aquele do hidrogênio, né? Sim, hidrogênio, tá? E esse grupo 1 são todos sólidos. E em contato com água, sua decomposição rápida para combinar vigorosamente com o OH, criando assim hidróxidos e liberando hidrogênio. Isso a gente já viu na questão de reações químicas. Reação exotérmica. Essa reação é muito exotérmica, sim? Ou seja, que eleva muito a temperatura é alta, e pode ser influenciada pela temperatura da água, pelo grau da subdivisão do sólido também. Tá? Exemplo de reações, por exemplo, com potássio. Temos aqui o potássio mais água. O potássio que a gente encontra na natureza, por exemplo, no mineral, com água, ele produz o hidróxido. Temos o hidróxido. E se libera hidrogênio. Isso que quer falar com aquele primeiro grupo lá, o potássio está ali. O sódio também é outra. Tá? Ok. A água com metais alcalino-terrosos, como por exemplo o magnésio. Esses elementos que são alcalinos reagem exotermicamente com água, mas de forma menos violenta, gerando hidróxidos também e liberando de toda forma hidrogênio. E aqui vemos, então, por exemplo, o magnésio com água produz também um óxido. Tá? Não, aqui está, esse não, aqui é um hidróxido. Ó, magnésio com água, é que aqui com água produz um hidróxido e libera hidrogênio. Esse aqui está errado. Tá? Alumínio, a mesma coisa. Só que no caso do alumínio ele vai produzir um óxido. Tá? Ok. Singularidade das reações com metais. Ação do cálcio. A ação do cálcio na água pode ser violenta, principalmente se tem cloreto. Reações com cloro são totalmente explosivas. Tá? E as reações, por exemplo, com não metais. O flúor é um elemento não metal que reage violentamente com a água, gerando ácido fluorídrico e oxigênio e difluoreto de oxigênio. Então, temos aqui o flúor com água, produz um ácido e oxigênio. Tá bom? Pessoal, professor, mas quando a gente utiliza a pasta dental tem flúor e a gente utiliza a pasta dental e vai misturar com água, porque não temos uma reação violentamente.
é porque o flúor lá é uma concentração muito diluída, tá bom? E não é flúor puro. Ele ali é um flúor com cloro. Então, é um flúor, desculpa, é um flúor que está bem diluído em sua concentração e, além disso, tem ali uns estabilizantes que faz com que não vai ter uma reação. Eu estou falando aqui se você pegar o flúor puro, concentrado, sim, e misturar com a água, vai ter essa reação violenta. Haletos, que são os haletos? São todos os cloretos, então todos os que têm cloro, flúor, bromo e iodo. Geram reações violentas, liberando substâncias ácidas corrosivas, geralmente hidrácidos. Então, temos o fluorídrico, o HCl, o HBr, tá? O HI. Temos aqui os chamada água furiosa. Reações com os haletos. Então, por exemplo, com o fluoreto de cloro. Sim. Isso aqui, cloreto de cálcio, cloreto de acetila, todos os que têm dos haletos, cloreto de alumínio. Pessoal, esta reação aqui, se saísse na prova, que tipo de reação é? Muito bem, Karine. Dupla troca, tá bom? Beleza? Reação da água com sais. Quando a água se mistura com um sal, ele faz umas combinações complexas, sendo chamadas de hidratos. E em alguns casos, os hidratos perdem a água de cristalização e mudam de aparência. O que acontece, por exemplo, você pegando uma água normal, misturando com sal, os cristais somem e eles ficam totalmente diluídos se você conseguir só enxergar uma face. Tem alguns casos em que, dependendo dele, quando hidratado, ele muda de cor. Então, por exemplo, com o sulfato cúprico, que quando ele mistura com a água, é azul, mas se transforma em sulfato cúprico anidro, de cor branca devido à perda de água. Tá? E as funções da água nos sistemas biológicos. Então, ela transporta nutrientes. Então, a gente já vai começando, por exemplo, quando a gente bebe água, ela vai, já as células vão começar a transportar ela, sim? Transporta nutrientes para as células, auxilia na digestão dos alimentos, como falei anteriormente, e estabiliza a temperatura para não ter uma perda ali calórica. Sim? E, portanto, é importante ter essa questão da hidratação e a quantidade de água localizada no nosso corpo. Então, por exemplo, a quantidade total de água do organismo está localizada principalmente nas células. Por exemplo, em um homem que tem aproximadamente 70 quilos, há aproximadamente 47 litros de água. Todos estão distribuídos em nossos órgãos. Tá? Quais são os órgãos com alta concentração? O cérebro. Por isso que às vezes quando está desidratado a gente não consegue pensar bem ou fazer algumas atividades físicas porque tudo sai do cérebro com funções neurológicas para fazer as atividades do corpo. Os pulmões, o coração, fígado, rins possuem de 65 a 85% de água. Tá? O sangue é composto fundamentalmente pela água. O plasma, que corresponde a 55% do volume do sanguíneo, é formado por 90% de água. Ok? Já falei aqui, né? As funções da água: controla a temperatura, mantém para que, se quando está quente, acontece o contrário. O corpo faz com que a água se evapore. Quando está muito quente, a gente perde pela sudoração.
e o corpo esfria, aí começa a suar e esfria o corpo. Hidratação de membranas, então, por exemplo, para as mucosas, como então a gente vai utilizar para as lágrimas, saliva na boca, muco no nariz. Eliminação de toxinas. Então, por exemplo, no fígado, passam todas as toxinas. Por exemplo, você vai beber cachaça, ela vai entrar no fígado. Para eliminar essas toxinas ali, a ingestão de água favorece um pouco para se tirar essas toxinas que são descartadas depois pela fezes ou pela urina. Auxílio na digestão. Então, ajuda também para a digestão e, sobretudo, para o intestino. Sim. Lubrificação, ok. Utilizamos nos olhos, no cérebro, na medula espinhal. Tá? Enfim. Então, aqui vemos umas concentrações das funções da água, só no nosso organismo, só para já finalizar. Então, temos cérebro 75%, os olhos 95%, coração 75%, pulmões, os ossos são os que menos têm quantidade, tá? Os músculos 75%, os rins, o sangue. A concentração de água em cada um desses órgãos ali, tá bom? Bom, pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tá bom por aí? Tudo bem, então. Então, vamos deixar por aqui, que era uma breve introdução sobre as funções da água, algumas questões aí relacionadas. Ah, Liciane, ok. Ok, assim, eles são, em realidade, são hidróxidos, né? Não, esse alumínio ali, esse hidróxido de alumínio é AlOH. O alumínio é um alcalino, sim? Quando se mistura com água, ele produziu o hidróxido, tá? Seria isso fórmula de água? Não, peraí. Hidróxido de alumínio, tá? Para produzir esse hidróxido aqui, se ele misturou alumínio mais água, produz esse aqui, tá? Ok? Esse composto aqui, ele utilizou o alumínio com água para produzir esse hidróxido. Mas quando você ingere ele, é só para dar uma neutralização ao ácido que você tem. Sim? O ácido que está no estômago. Então, o que acontece? Temos uma base mais um ácido, o que ele vai fazer de neutralização nesse estômago, ele vai produzir um sal, já deixa de arder, e água, tá bom? Isso que acontece no seu estômago, quando ingere um medicamento para a CIA, ok? Produz sal e água. Qual a atividade que ele? Bom, pessoal, do trabalho, você está falando? Bom, pessoal, então vamos deixar aqui a nossa aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre cálculos relacionados às soluções com água. Então, por exemplo, essas soluções. Ah, eu já tinha mandado aqui as instruções, mas eu vou colocar de novo no chat, tá bom? Aí vocês podem depois. Essa atividade do trabalho tem que entregar até o dia 8 de junho, que é a resenha. Lá na sala vai estar explicadinho o que tem que fazer. Vamos deixar por aqui, deixa eu ver. Estão liberados, tá bom? Eu vou postar aqui no chat a questão do trabalho, tá bom? Mas é sobre isso.
Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Jean, você tem que ler o artigo e você vai fazer uma resenha. Faz a resenha e posta lá no trabalho, tá bom? Tá lá escritas todas as questões que tem que fazer. Tá bom? Tchau, pessoal. Vocês encontram todas as instruções lá no trabalho, na Sava. Boa noite. Bom final de semana a todos vocês. Tchau, boa noite. noite. Tchau, boa noite.